Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos falar sobre a forma polar de um número complexo, também conhecida como forma trigonométrica. Então, nós vamos precisar um pouco de recordar os conceitos de seno, cosseno, né? Vamos lá? Então, primeiro, nós vamos falar sobre o plano complexo, também conhecido como plano de Argand-Gauss. O plano complexo é muito parecido com o plano cartesiano. Vai ter dois eixos, um horizontal e um vertical. Esse horizontal é conhecido como eixo real e o vertical é conhecido como eixo imaginário. Então, considerando aqui um número complexo qualquer, z igual a a mais bi, nós vamos ter a representação desse número complexo no plano de Argand-Gauss, ou no plano complexo. Aí nós vamos ter o que nós vamos chamar de afixo. Seria o ponto lá no plano cartesiano, só que aqui chama de afixo. Então, esse que tem destacado em vermelho é o afixo, afixo daquele ponto, daquele número complexo. E nós sabemos também que se aqui é um número complexo, ele vai ter o valor da parte real, que é o A, e vai ter o valor da parte imaginária, que é o B, dessa forma. Então, esse afixo, na verdade, é esse pontinho, porque se fosse na geometria analítica, a gente chamaria de ponto. Aqui nos números complexos, a gente chama de afixo. Então, o afixo seria esse ponto aí representado. Então, todo número complexo pode ser representado no plano complexo, dessa forma. Tá? Aí, nós vamos ver a forma polar de representar esse número complexo. Essa forma que a gente está vendo aqui, A mais BI, a gente fala que é uma forma algébrica. Aí vamos ver como que ficaria a forma polar. Para fazer a forma polar, eu vou representar aqui, ó, lembrando que Z é igual a A mais BI. Então vai ter a parte real que é A e a parte imaginária que é B. Eu vou destacar também aqui este ângulo formado aqui com eixo real e esse traço em azul, tá? Esse ângulo eu vou chamar de ângulo θ. Esse que está destacado de azul seria a distância da origem até o afixo. Esse que está destacado em azul, a gente chama isso aí de módulo de Z. Representa dessa forma. Então, esse daqui para nós vai ser o módulo de Z. Deixa eu colocar assim. Então, isso aqui vai ser o módulo de Z. Módulo de Z. E esse ângulo, ele é chamado de argumento. Esse ângulo é chamado de argumento de Z. Vou colocar aqui argumento principal. Depois a gente fala mais sobre isso. Então tá aí. Observe que aqui teve a formação de um triângulo retângulo. Eu vou destacar esse triângulo retângulo aqui agora. Observe aqui, ó, a formação de um triângulo retângulo. Certo? Então, nesse triângulo retângulo, a gente consegue algumas relações. Eu vou destacar ele aqui novamente. Triângulo retângulo. Aqui nós temos o módulo de Z. Essa parte de baixo é o A. Aqui é o ângulo θ. E esse outro cateto, seria esse outro cateto aqui, ó. Ele tem a mesma medida desse aqui, ó. Então, esse aqui mede B. Ótimo, bacana. Então, dessa forma aqui, nesse triângulo retângulo, eu consigo tirar algumas relações. A primeira relação é o teorema de Pitágoras. Com o teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o valor do módulo. Vamos lá? Então, o teorema de Pitágoras vai ficar assim, ó. Módulo de Z ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z vai ser igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Bacana? Então, essa é a fórmula para o módulo. Eu consigo outras fórmulas também. Para encontrar o argumento, eu vou precisar usar as relações seno e cosseno. Você lembra como que era o seno? Então, seno
de qualquer ângulo é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, certo? Neste caso aqui, o cateto oposto ao ângulo é o B. Então, no caso aqui, ó, eu vou começar pelo cosseno, então, porque eu quero começar do A. Então, o cosseno do ângulo θ vai ser igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente seria o A. E a hipotenusa, nós vimos que é o módulo de Z. Certinho? Se eu não tivesse essa parte aqui, ó, eu vou apagar aqui a parte central. Apagando isso aqui e isso aqui. Então, tirando essa parte, ajustando aqui. Aí, bacana, ficou melhor assim. Ótimo. Aqui eu posso colocar o número 1 aqui embaixo e posso multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado aqui, eu vou ter que A vai ser igual a módulo de Z vezes cosseno do ângulo. Eu queria chegar nessa relação. Vou destacar ela aqui. Então, quem é o A? A é o módulo vezes o cosseno. Então, A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno. Quem é o módulo de Z? O módulo de Z é a raiz, vou destacar aqui também, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa agora para o cosseno, ou melhor, para o seno. Então, o seno do ângulo vai ser igual a B sobre o módulo. Eu vou colocar o número 1 aqui embaixo, multiplicar cruzado, certo? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar B vai ser igual ao módulo de Z vezes o seno do ângulo. Bacana! Com essas relações, eu vou conseguir descobrir o ângulo. Tá? Com as relações seno e cosseno, eu consigo descobrir o ângulo. Só que nós vamos precisar recordar o círculo trigonométrico, né? Círculo trigonométrico. Vamos lá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Antes desse exemplo, a forma trigonométrica, né? Então, deixa eu colocar aqui. Antes de fazer o exemplo, vamos lá. Reduzir aqui. Então, nós temos a forma algébrica do número complexo. A forma algébrica é o que a gente está acostumando a escrever. É Z igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Mas tem também a forma polar, ou forma algébrica, né? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai substituir o valor de A. O valor de A que nós encontramos aqui, ó, o A vale quanto? Vale o módulo vezes o cosseno do ângulo. O B, está aqui o B vale módulo vezes o seno do ângulo. Certo? Então a forma polar vai ser essa daqui, ó. Eu posso colocar o módulo em evidência. Colocando o módulo em evidência, vai ficar assim, vai ficar cosseno θ mais I seno θ. Essa daqui é conhecida como forma polar do número complexo, ou também forma trigonométrica. Forma trigonométrica. Ou forma polar ou forma trigonométrica. Nós vamos usar isso aqui no exemplo a seguir. Então, a forma polar ou forma trigonométrica, ela envolve o ângulo, que forma com o eixo real, e o módulo. O módulo é a distância do afixo até a origem. Bacana? Vamos lá para o exemplo, então? Então, esse é o nosso exemplo. Escreva o número complexo Z na forma polar. Então, a forma polar, vou escrever novamente. Então, Z é igual ao módulo que multiplica cosseno do ângulo mais I seno do ângulo. Então, acompanha aí. A primeira coisa que você vai precisar é encontrar o valor do módulo. Para encontrar o módulo, eu preciso identificar quanto que vale a parte real e quanto que vale a parte imaginária. Nesse exemplo aqui, a parte real é raiz de 3 e a parte imaginária é 1i. No caso aqui seria 1. Né? Essa é a parte real e a parte imaginária. O módulo é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado.
Neste caso aqui, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá para cancelar. Vai ficar só 3. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Então, sabemos que o módulo vale 2. Segurei. E agora? Agora, nós vamos calcular o cosseno do ângulo. Nós sabemos que, deixa eu voltar na página anterior, as relações seno e cosseno. Eu sei que o cosseno, está escrito aqui, ó. Vou destacar para você. Esse é o cosseno. Tá? O cosseno é A sobre o módulo. E o seno é B sobre o módulo. Ok? Vamos voltar lá? Então, nós sabemos que o cosseno do ângulo é igual a A sobre o módulo. Deixa eu fazer mais embaixo aqui. Cosseno do ângulo é igual a A sobre o módulo. No caso, A vale raiz de 3. E o módulo? O módulo é 2. O seno do ângulo é B sobre o módulo. Nesse caso aqui vai ficar 1 sobre 2. Agora, o nosso trabalho é descobrir qual é o ângulo que tem esse cosseno e esse seno. Né? Qual é o ângulo que tem este cosseno e este seno. E aí, vocês vamos ter que recordar o ciclo trigonométrico. Né? Então, fazendo aqui rapidinho. Então, nós temos que o cosseno vale raiz de 3 sobre 2 e o seno vale meio. Então, a gente começa lembrando que esse aqui é o cosseno e esse aqui é o seno. Lá do ano passado. Né? Então, o seno igual a meio. Então, seno igual a meio está aqui, ó, meio. Pode ser dois valores. Pode ser o ângulo de 30 graus ou o ângulo de 150 graus. Mas, ao mesmo tempo, o cosseno tem que ser raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 está aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então, o único ângulo que satisfaz essa condição é o ângulo de 30 graus. 30 graus. Se você fosse olhar esse aqui vale menos raiz de 3 sobre 2. Como os dois são positivos, então o argumento principal é 30 graus. Como assim argumento principal? Porque neste ângulo aqui de 30 graus, poderia ser também, você poderia dar uma volta completa, que é 360 graus, e andar mais 30. Esse ângulo aqui corresponde ao ângulo de 390 graus. Então, sabemos que 30 graus é a mesma coisa que 390 graus. Esse 390 graus é porque deu uma volta completa e parou ali. Tá? Parou no 30. Então, o argumento principal vai ser sempre esse valor de primeira volta. Tá? No caso aqui, 30. Então, o módulo é 2, que multiplica cosseno de 30 mais i seno 30. Pronto. Então, nosso objetivo aqui era escrever aquele número complexo na forma polar. E a forma polar dele é essa. Ficou claro? Eu vou gravar uma videoaula explicando como construir o ciclo trigonométrico com todos os seus valores. Tá? Então, no próxima videoaula eu vou estar mostrando aí como construir esse ciclo trigonométrico. Certinho? Vamos fazer mais um exemplo? O próximo exemplo aqui agora, vamos criar aqui letra B. Então, ali foi letra A, letra B. Deixa eu colocar preto. Letra B. Letra B, vamos colocar Z igual a 5 menos 5i. Por exemplo, 5 menos 5i. Eu quero escrever isso aqui na forma trigonométrica ou na forma polar. Então, o primeiro passo é descobrir o valor do módulo. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. No caso aqui, o módulo vai ser igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Neste caso aqui, o módulo vai ser igual a raiz quadrada de 25 mais 25, 50. 50 dá para a gente fatorar. Fatorando 50 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 2. Então, o módulo vai ser igual a 5 raiz de 2. Bacana? Vamos agora calcular o cosseno. O cosseno é A sobre o módulo.
No caso aqui, o A vale 5, lembrando que o A é a parte real, e o módulo é 5 sobre raiz de 2. A gente vai simplificar aqui, 5 com 5, ali ficou 1. Então, ficou 1 sobre raiz de 2. Você deve racionalizar. Para racionalizar, basta multiplicar por raiz de 2, raiz de 2. E aí vai dar raiz de 2 sobre 2. Bacana? Aí vamos para o seno. O seno é igual a b sobre o módulo. Neste caso aqui vai ficar menos 5 sobre 5 raiz de 2. O cálculo é semelhante ao do cosseno, então já vou colocar aqui, ó, a resposta vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Nós temos que descobrir agora qual é o ângulo que tem simultaneamente este cosseno e esse seno. Então, de novo, a gente vai precisar do ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. O cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 vai estar mais ou menos por aqui, ó. Raiz de 2. Opa, aqui é negativo. Deixa eu voltar. O cosseno igual a raiz de 2 sobre 2 está aqui, ó. O primeiro valor é meio. O segundo valor é raiz de 2 sobre 2. Então, aí pode ser o ângulo que está aqui em cima, que seria 45 graus, ou o que está aqui embaixo, que seria de 315 graus. Como saber qual que é qual? Aí, para definir qual que é qual, você vai olhar o seno. Aqui, o seno desse vale raiz de 2 sobre 2 positivo. O seno desse vale menos raiz de 2 sobre 2, porque está na parte negativa. Logo, o argumento principal é de 315 graus. Então, o nosso exemplo ficou assim, ó. O argumento principal é de 315 graus. Logo, a forma polar, z igual ao módulo, que multiplica cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Neste caso aqui, vai ser igual ao módulo, que deu 5 raiz de 2, que multiplica cosseno de 315 mais i seno de 315. Eu vou gravar uma videoaula na sequência, mostrando como construir o ciclo trigonométrico com todos os seus valores, né? Pelo menos dos arcos notáveis. Ok? Obrigado e até a próxima. Um abraço.